ela nos alimenta, a palavra ela nos confronta, a palavra ela nos ajuda a crescermos diariamente. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós estamos vivenciando uma série de mensagens em todas as nossas igrejas anglicanas do Brasil, nesse período da Quaresma. Quaresma é um tempo de reflexão, Quaresma é um tempo de nós estarmos meditando como é que anda a nossa vida, como está nosso relacionamento com o Senhor, meditar e refletir no sacrifício que Deus fez por nós. Quaresma é um tempo especial que precisamos desfrutar tempo a tempo, com muita profundidade, nesse período de preparação para a Páscoa, que possamos estar desfrutando. E nesse período nós estamos vivenciando um jejum coletivo. Todas as nossas igrejas estão caminhando juntas em um jejum semanal. A cada semana muda o objeto, a essência é matar a carne a cada dia para que o Espírito reine em nossas vidas. Nesse período também estamos vivenciando juntos um devocional que ele foi escrito especialmente para esse período, para o nosso arcebispo Miguel Uchoa, e ele se encontra lá disponível para que todos estejam seguindo e caminhando. Quem não tiver no grupo da igreja, onde tem um PDF com cada dia, são 40 dias, hoje foi o nosso 14º dia, cada dia uma reflexão profunda que nos leva a um tempo reflexivo com o Senhor. E esse devocional é que trouxe o título para essa série de mensagens que se chama O que é que eu não posso deixar? A gente tem, durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente não deixa tantas coisas, né? A gente não pode deixar trabalho, a gente não pode deixar de levar os filhos para a escola ou trazer, as mulheres não podem deixar de fazer um alimento, cuidar da casa, os homens não podem deixar de prover, enfim, nós temos na nossa vida diariamente tantas coisas que a gente não pode deixar de fazer, mas a gente precisa entender que espiritualmente também tem coisas preciosas que nós não podemos deixar de fazer. Nós iniciamos a série vendo que a primeira coisa que é essencial e nós não podemos deixar é de nos arrepender. Arrependimento precisa ser a marca de todo cristão. O arrependimento é uma reflexão tardia, mas sempre é melhor do que a negação, nós vimos. Tem até aquela expressão, antes tarde do que nunca. Não precisa ser tarde, mas antes tarde do que nunca, nós precisamos sempre estarmos nos arrependendo. Nós aprendemos com a parábola do filho pródigo, que o pecado ele escraviza, mas um coração verdadeiramente entregue ao Senhor, o Senhor que ele é todo misericordioso, que nos liberta do pecado, restaura nossas vidas. Nós vimos que é nos braços do Pai que nós somos restaurados. Na semana passada nós pudemos refletir em como nós não podemos deixar a santificação. Nós precisamos buscar uma vida santificada, porque o próprio Jesus falou, 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. E se Ele é nosso alvo, nós precisamos a cada dia estar buscando viver em santidade. Pois bem, arrependimento, santidade. Hoje o nosso tema, para dar continuidade à nossa série, nós vamos refletir como nós não podemos deixar a palavra. Nós não podemos deixar a palavra. O autor de Hebreus, ele nos mostra o quanto é poderoso a palavra do Senhor. Olha só, Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Se destinam à palavra do Senhor.
A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é cortante. Ela é penetrante até o íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito, até onde os ossos e a medula se juntam. Por isso Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Quão poderosa, quão insondável é a palavra do Senhor. Por essa palavra que eu quero orar com vocês nesse momento. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter esse tempo de te adorar, de te louvar, de viver a comunhão. E acima de tudo, Senhor, de ouvir a tua poderosa palavra. A tua palavra, ela restaura. A tua palavra cura. A tua palavra liberta. A tua palavra transforma, Senhor. E nós estamos aqui nesta tarde com os corações abertos para que a tua palavra seja plantada como semente em nossos corações, para que ela germine e frutifique, Senhor, para que teus propósitos sejam alcançados em nossas vidas e através de nossas vidas. E as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, tu que és a minha rocha e o meu redentor. Amém. Meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida espiritual. Assim como nós precisamos do pão como alimento para o corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E é através da palavra que nós nos fortalecemos para enfrentar as tentações, as tribulações que nos desafiam diariamente. Pois assim como Jesus, ele foi tentado lá no deserto pelo diabo, e ele resistiu, citando as escrituras a ele, nós também precisamos dela, da palavra, para lutarmos e vencermos o engano e o pecado. É incrível como nos tempos atuais, muitas vozes nos rodeiam, se levantam tentando definir a verdade. A verdade, para muitos, se tornou relativa. O que você tem como verdade não é a minha verdade. E o pessoal começou a relativizar a palavra. Não se engane, meus irmãos. Não se engane. Somente Jesus é a verdade e a vida. A verdade é que o mundo tenta trazer coisas que são totalmente superficiais e verdades insustentáveis, mas somente a palavra de Deus, ela permanece fiel, ela é viva e eficaz, e ela é inabalável. Entenda que se nós negligenciarmos a Bíblia, nós ficaremos vulneráveis aos erros e às distrações desse mundo. Mas nós precisamos também entendermos que a palavra é o nosso alimento espiritual. E nós não podemos deixar a palavra como apenas uma opção, de forma alguma. Assim como cada um de nós buscamos nos alimentarmos pelo menos 3 vezes durante o dia. Eu conheço muitos aqui que se alimentam umas 10 vezes durante o dia. Mas no mínimo você faz 3 refeições. Você toma café da manhã, você almoça e você janta. Tudo isso para quê? Para fortalecer fisicamente, para que seu corpo tenha sustentação. Segundo a minha avó, meu filho, coma para você ter sustento. A gente precisa do alimento para sustentar o corpo físico, mas também nós precisamos entender que precisamos nutrir diariamente o nosso espírito com a palavra de Deus, permitindo que Ele nos fortaleça, permitindo que Ele fortaleça a nossa fé, e isso nos leva a cada dia a nos aproximar mais dEle. Meus irmãos, ler, meditar nas Escrituras vai nos proporcionar sabedoria, discernimento, vai nos preparar para enfrentarmos as dificuldades que nós nos enfrentamos, os desafios diários de nossa vida.
Mas a palavra também, ela é nosso conforto e esperança em meio às tribulações e às provações da vida. Quantas coisas nós passamos, e é na palavra que encontramos acalento para o nosso coração. É nela que descobrimos as promessas que Deus tem para todos nós. É nela que vemos o caráter de Deus, um Deus amoroso, um Deus fiel. E é com certeza nela que devemos buscar nos apegarmos em confiança, buscando viver de maneira que honre a Deus. Então essa é a poderosa palavra de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes temos vivido tempos que terminamos abandonando a palavra de Deus. Muitas vezes em favor de filosofias humanas, de sentimentos, de opiniões. No entanto, a Bíblia, ela é a base inegociável da nossa fé. Sem a palavra, nós nos afastamos da verdade. Nós perdemos o rumo, nós perdemos o comprometimento, nós perdemos a comunhão com Deus. Por isso, eu quero refletir com vocês nessa tarde, em 3 pontos, 3 razões pelas quais nós não podemos deixar a palavra de Deus. Reflita para você mesmo nessa pergunta. Eu tenho buscado a palavra de Deus diariamente como um alimento para minha alma. Eu tenho buscado ela todos os dias como algo que eu preciso me alimentar, senão eu vou ficar fraco. Então acompanhe comigo, porque eu preciso entender que eu não posso deixar a palavra. E em primeiro lugar, por quê? Porque ela é minha fonte de vida. Eu não posso deixar a palavra porque ela é a minha fonte de vida. A gente precisa entender que aqui na terra, no mundo no qual nós vivemos, tudo é passageiro, meus irmãos. Tudo vai passar. Dinheiro, status, poder, até nossas conquistas, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Ela nunca mudará. Ela é imutável, ela permanece firme. O profeta Isaías, ele escreveu no seu capítulo 14, verso 40, verso 8, ele disse: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. As coisas passam, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer, e vai permanecer firme e fiel. Tudo que o Senhor prometeu aqui na sua palavra, ela continua viva e válida para hoje. Não são os tempos ou as circunstâncias que possam mudar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Ele é fiel e justo. Ele mantém firme suas promessas. Nós vemos que muitos conceitos e ideologias aparecem e desaparecem como uma fumaça, sabe? De um fogo que ali logo consome, surge aquela fumaça, mas depois logo se apaga e a fumaça se esvai. Mas a palavra desse livro aqui, ela permanece firme, ela nunca se apaga. Esse é um fogo que consome, mas nunca se apaga. Ele sempre está avivado, ele sempre está permanecendo firme e fiel para todos nós nos alimentarmos dele. É por essa certeza da fidelidade do Senhor que nós confiamos plenamente em Deus e em suas palavras, porque Ele não falha nunca, e a palavra nunca será anulada. É por isso, meus irmãos, que ela precisa ser uma fonte de nutrição para a nossa vida diariamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, nós vemos Jesus respondendo, e Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que nos alimenta, nós vivemos por ela.
É ela que nos fortalece, é ela que nos dá vigor, é ela que nos nutre. Jesus nos ensina aqui que a verdadeira vida não se baseia apenas nas necessidades físicas, mas na dependência total de Deus. Assim como o corpo, ele precisa de alimento, volto a dizer, a nossa alma precisa ser nutrida pelas Escrituras. Entenda uma coisa: quando nós negligenciamos a palavra, nós nos tornamos espiritualmente fracos, nós nos tornamos espiritualmente desnutridos e vulneráveis. A gente precisa entender que a gente fica falho e aberto para todo ataque maligno quando a gente não vivencia a plenitude da palavra. Por isso é importante se perguntar com frequência: como é que está a minha alimentação espiritual? Reflita com você mesmo, como anda a sua alimentação espiritual? Você tem lido a Bíblia diariamente? Você tem se alimentado diariamente dessa palavra? A palavra, ela é fonte de vida. A palavra, ela nos traz vida. Por isso nós precisamos dela diariamente. Ataca. E se nós não estivermos sendo nutridos na palavra, nós estamos dando abertura para que ele entre e faça uma festa na nossa vida. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, nós somos transformados e capacitados a viver de uma maneira que glorifica a Deus, que traz benefícios àqueles que estão ao nosso redor. A palavra não só nos transforma, não só nos fortalece, mas ela muda em todo o contexto ao qual nós estamos inseridos. Em um mundo cheio de incertezas, a palavra de Deus é a âncora que nos mantém firmes e seguros em sua verdade imutável. Mas, seguindo, além de entender que a palavra, ela é uma fonte de vida, eu não posso deixar a palavra, porque ela é minha proteção contra o pecado. Aqui nós vamos nos fortalecer para viver as tentações da vida. É nela que nós encontramos o sustento e a base para vencer as tentações diárias que enfrentamos. Todos nós precisamos entender que quando nós pecamos, em primeiro lugar nós erramos com o Senhor. Nós falhamos com ele, erramos às vezes com intenções, mas às vezes sem intenções, mas nós falhamos. E toda vez que nós falhamos, a primeira pessoa que nós erramos foi para com Deus. Precisamos entender isso. Quando pecamos, é do relacionamento com Deus que nos afastamos. E é a palavra que nos fortalece para resistir às tentações do pecado. Quando nós guardamos as Escrituras na mente, no coração, o Espírito nos lembra dela nos momentos difíceis de nossas vidas. E Ele nos ajuda a tomar as decisões que glorifiquem a Deus. Quando nós enraizamos a palavra no coração, toda vez que surge uma tentação, nós nos lembramos dela. E nós lembramos que nós não podemos pecar e errar e falhar contra Deus. E nos fortalecemos e nós pedimos a ajuda. E o Espírito Santo nos fortalece para que a gente enfrente os desafios e as tentações. O salmista, ele nos ensina o que fazer. O verso 11 do Salmo 119, ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a palavra guardada no coração que nos fortalece para que nós não venhamos a pecar, meus irmãos. Guarde a palavra no seu coração. Esteja fortalecidos para que não caia na cilada dos inimigos. E não pense que você é forte, não, mas eu consigo, eu sustento, eu não vou cair em tentação. Não lute as lutas.
na sua força e no seu braço, porque uma hora você não vai resistir. Você e eu, todos nós precisamos da palavra, precisamos da presença do Senhor para a gente enfrentar os desafios diários da vida. A palavra de Deus nos protege do engano e do pecado. Quando nós conhecemos e aplicamos as Escrituras em nossa vida, nós temos discernimento para resistir às tentações. Jesus, lá no Mateus 4, de 1 a 11, relata que Jesus, ao ser tentado no deserto, ele venceu Satanás usando a palavra. Sabe por quê? O inimigo, ele também conhece a palavra. O inimigo, ele conhece as tuas fraquezas. O inimigo, ele está de olho em tudo nosso para tentar nos derrubar. E nós precisamos mais do que nunca da palavra do Senhor para nos sustentar. O próprio Jesus respondeu a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito. Jesus combateu Satanás na palavra. Ele venceu a tentação na palavra. E Ele é nosso prumo, Ele é nosso alvo, Ele é nossa referência. Então Ele nos mostra: olha, eu segui, eu consegui, você tenha ânimo, porque você também vai vencer. Mantenha-se firme na palavra. O conhecimento da palavra, ela nos dá autoridade contra o engano do inimigo. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós vamos nos tornar vulneráveis às mentiras do mundo. Aí outra pergunta se faz necessária para que nós refletimos: você tem usado a palavra como arma contra as tentações diárias? Você tem se baseado na palavra para vencer suas tentações? O apóstolo Paulo, ele nos orienta a estarmos revestidos contra os inimigos. Olha só essa leitura de Paulo lá, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso. Ele disse: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E ele continua: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo à igreja, não só de Éfeso, mas a todos nós que somos a igreja do Senhor: revistam-se da palavra de Deus. Esteja protegido o tempo todo para guerrear no mundo espiritual. Não vacile, não dê bobeira, como nós dizemos, não dê bobeira, não vacile. Esteja o tempo todo pronto, preparado na palavra de Deus para enfrentar os desafios. A palavra do Senhor é a nossa força, é a nossa proteção diante das nossas lutas diárias que vivemos. A palavra nos livra do pecado. É a palavra que transforma nossas vidas. É ela que vem nos confrontar para que nós enxergamos aquilo que não está agradando a Deus e possamos mudar e ter uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. É pela palavra que todos nós somos moldados, somos corrigidos e somos guiados em todas as áreas de nossa vida, desde nossos pensamentos até as nossas ações. Precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Nós já vimos nessa série que após nós nos rendermos em completo e verdadeiro arrependimento diante do Senhor, se inicia um processo em nossas vidas de santificação.
nós nos arrependemos, Deus, que é misericordioso, nos perdoa, e nós vivemos uma conversão na nossa vida. Antes íamos para um caminho, agora vamos para outro caminho, e é nessa caminhada, em um novo caminhar, que Deus vem moldando a nossa vida. Ele vem passando e fazendo um processo de santificação, trazendo pureza em nossas vidas, e esse processo ele é contínuo. Só que para isso ocorrer bem, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Isso é essencial para que eu continue caminhando firme com o Senhor. Meus irmãos, existe tanta gente correndo feito doido, fazendo loucuras, atrás de riquezas nesse mundo, buscando poder, buscando acumular, buscando ter riquezas que serão corroídas, que elas vão terminar enferrujando ou vão ser roubadas, que elas uma hora vão acumular e outras horas vão cair, vão sumir. Nós, cristãos, precisamos entender que temos a maior riqueza que o Senhor pôde nos dar. Além do seu Filho, Ele deixou conosco a sua palavra. Essa é uma riqueza que não enferruja. Essa é uma riqueza que ninguém vai roubar de nós. Essa é uma riqueza que é intransferível, é imutável. Ela permanecerá sempre firme. Quem encontra a palavra do Senhor, encontra o imenso tesouro imensurável. A Bíblia é nosso tesouro imensurável de sabedoria e direção. A cada leitura que nós fazemos, nós descobrimos novas lições, novas promessas que nos fortalecem em nossa fé e nos ajudam a enfrentar os desafios diários. Quanto mais estudamos, quanto mais nos aplicamos nos ensinamentos em nossas vidas, mais fortalecidos nós vamos sendo para viver uma vida que agrada de fato ao Senhor. Então não se desvie, não abra mão de viver a palavra do Senhor. Então já vimos que a palavra ela é uma fonte de vida, e ela é uma fonte para a nossa vida. Nós já vimos que a palavra é a nossa proteção contra o pecado, e eu quero encerrar com outra coisa que eu não posso deixar a palavra, porque ela me guia ao caminho certo. É ela que nos guia no caminho certo a seguir. Eu sou do tempo, e alguns aqui vão revelar a sua idade junto comigo, que a gente sentava nas portas da casa, a gente sentava nas calçadas, a gente conversava com as pessoas na frente de casa, a gente desfrutava de uma comunhão com as pessoas, crianças brincando na rua, e os adultos conversando, e era um momento de harmonia, de alegria. Se compartilhavam as novidades, se compartilhavam as conquistas, se compartilhavam as lutas uns com os outros, e os mais novos sempre buscavam, em sua maioria, orientações com os mais experientes. Existia respeito. Quando o mais velho falava, parávamos para ouvir as histórias, as experiências, e nós aprendíamos com tudo isso. Era um tempo onde se refletia mais para se tomar decisões importantes em nossas vidas. Atualmente, infelizmente, temos vivido tempos em que as pessoas têm buscado cada vez mais respostas instantâneas, respostas rápidas para suas tomadas de decisões. Eu nunca vi o quão as pessoas buscam para tomar uma decisão respostas no goguinho. Sabe o goguinho aquele que a gente bota aqui? Isso aqui, aí aparece alguma coisa, aparece alguém falando alguma coisa, e pessoas tomam decisões importantes da vida baseada em alguém
ou algo que aparece instantaneamente. O pior, que tem muita gente procurando resposta em lugares mais diversos e inseguros que existem. A própria internet está cheia de influência, que agora virou até função, né? Nada contra aqueles que sejam, mas uma maioria que você encontra influenciando muita gente. E quando você vai olhar a vida da pessoa, o que é que tem para influenciar outras pessoas? Tem muita gente trazendo distrações, tem muita gente trazendo direções totalmente desastrosas e tornando vida de pessoas que tomam decisões fundamentadas em outras um terrível destino. Tem gente falando muita coisa que as pessoas gostam de ouvir, eu acho que por isso que seguem, né? Então tem muito disso aqui, olha, vá, faça, você pode tudo. Olha, se você tem dinheiro, você tem tudo. Nos casamentos tem muita gente dizendo, olha, larga teu marido, vai viver a tua vida independente, você não precisa de homem, tu tem trabalho, tu sabe se virar só. Tem muito homem também escutando, essa mulher só te dá dor de cabeça, troca a tua esposa por uma novinha. Desculpa a expressão, mas são palavras que são usadas no dia a dia de buscas. Os jovens têm escutado direções do tipo, você já é de maior, você não precisa mais obedecer a seus pais, faz o que te quiser, tu já trabalha, tu é que é o dono do teu destino, sai de casa, faz isso aí mesmo, faz o que teu coração está mandando. Meus irmãos, são muitos os que buscam por esses e outros tantos conselhos desastrosos para as suas vidas. Buscam em variados lugares por resposta para seus problemas, mas nunca buscam no lugar certo. Eles esquecem de buscar no único lugar que traz a direção certa, que é a palavra de Deus. Esse traz direção certa. Meus irmãos, Deus fala por meio das Escrituras. E quando nós entendemos e submetemos a ela, nós passamos a andar em segurança. Não há substituto para a sabedoria e a orientação que nós encontramos na Bíblia, meus irmãos. Ela é a nossa fundação sólida em tempos de tempestades. É ela que nos traz rumo para a nossa vida. Está com problema financeiro, ela traz instrução. Está com problema de relacionamento, ela mostra o que fazer. Está com problema passando difícil, ela te dá conselhos, ela te dá direção, ela te dá consolo. Ela é a base que nós precisamos buscar, porque é ela que vai nos nortear o caminho a seguir. Porque ela foi inspirada por Deus, e quando lemos, Deus fala conosco. Então não busque em outro lugar aquilo que só Deus pode trazer para você. Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, e ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. Paulo está dizendo, gente, olha, a Escritura, ela foi inspirada por Deus, e ela foi inspirada por Deus, ela é útil para nós em todas as áreas. Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir, e ela vai trazer instrução para que a gente ande reto na justiça do Senhor. Ela vai estar pleno conosco em toda hora que nós precisarmos, ela vai estar à nossa disposição. A Bíblia é a nossa bússola espiritual. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos capacita para uma vida justa diante de Deus. Sem a palavra, meus irmãos, nós ficamos perdidos e totalmente sujeitos aos falsos ensinos.
E eu quero provocar com outra pergunta. Reflita. Você tem buscado orientação na Bíblia? Ou você tem buscado orientações em opiniões humanas? Não que você não possa ouvir o conselho de uma pessoa, mas que seja uma pessoa que tenha a sua vida embasada na fé. Porque tem muita gente buscando orientação. Sabe aquele negócio? Eu estou cego, eu estou perdido, e eu vou buscar orientação com outro cego perdido. São dois cegos perdidos, caminhando perdido pelo mundo. Não, eu preciso buscar orientação e ajuda com uma pessoa que esteja caminhando embasado na verdade, na fé. Porque é sobre ela que essa pessoa vai ajudar a caminhar também sobre essa direção. A verdade é que nós vivemos em um mundo cheio de incertezas e caminhos enganosos. E nós precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa bússola, aquilo que nos segura, que nos apruma, que aponta o nosso rumo a seguir. Por isso o salmo que foi lido hoje pela Júnior. Aliás, eu amo como os juniores vêm e participam do culto. O Michele hoje, juniores, que leu a palavra, e ela leu aqui o Salmo 119 e 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A palavra é quem nos conduz, trazendo para o nosso dia a dia aqui agora uma palavra mais atual, já que você quer buscar uma atualização bem junta, bem fixa, bem nova. É só o que a gente usa para tudo hoje em dia, é o Waze. A gente usa o Waze para tudo, né? Então, antes os taxistas era maior trabalho para conseguir chegar em um lugar, né? Agora a gente, para chegar num lugar, basta botar ali, ó, tal lugar, o Waze, entra por aqui, entra à esquerda, entra à direita, entra por ali. O Waze vai nos mostrando. Às vezes ele não bota para os caminhos, que misericórdia, mas ele vai chegar ali num destino, enfim. Mas o maior Waze que se tem é a palavra do Senhor. Ela é o nosso Waze espiritual, que nos mostra onde pisar, que nos protege de quedas e nos guia na direção correta. A luz da palavra, ela ilumina os passos que damos, evitando que nós tropeçamos na escuridão das dúvidas e incerteza da vida. Quanto mais nós lemos e meditamos na Bíblia, mais clareza teremos para fazermos as nossas escolhas diárias. Entenda, se quisermos vivermos conforme a vontade de Deus, e isso é o que nós buscamos como cristãos, nós não podemos deixar a sua palavra de lado. A leitura diária e a meditação profunda nas Escrituras, ela nos fortalece o nosso espírito e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com coragem e com fé. Portanto, meus irmãos, o pessoal do louvor pode vir. A palavra de Deus, ela é indispensável para nós. Nós não podemos deixar a palavra, porque ela é a nossa fonte de vida. Nós não podemos deixar a palavra, porque ela é a nossa proteção contra o pecado. Nós não podemos deixar a palavra, porque é ela que nos guia pelo caminho correto a seguirmos. E eu quero terminar com uma frase, e que essa frase ela fique na sua mente impregnada e no seu coração. Às vezes a gente fica em dúvida, a gente passa pelas coisas, pelas situações, os desafios, as tentações, e às vezes a gente se pega pensando: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está ocupado com tanta coisa e não consegue ter olhos para mim? Meus irmãos, eu não consegui identificar o autor dessa frase, mas ela mexeu muito com o meu coração, e eu espero que mexa com o seu coração, para que você não esqueça jamais
do alimento diário da sua vida. A frase diz assim: Deus não está em silêncio. É a sua Bíblia que anda muito fechada. Às vezes a gente pergunta se Deus está em silêncio. Às vezes é a nossa Bíblia que está andando muito fechada e a gente não consegue ver e ouvir a Deus porque não anda abrindo ela. Portanto, nesse dia, meus irmãos, que você possa renovar o seu compromisso com a palavra para vivê-la. A palavra de Deus foi feita para ser lida, consumida, alimentado e praticá-la diariamente. É por isso que Billy Graham ele fala que nós sejamos a Bíblia, que as pessoas estejam lendo, porque nós precisamos carregar a palavra de Deus em todo o nosso ser, que possamos viver assim. Clame ao Senhor, peça ajuda para amar a palavra, peça ajuda a Deus para estudá-la, para vivê-la diariamente. Leia, medite, pratique diariamente as Escrituras, que ela possa ser a sua luz, que ela possa ser seu guia em sua vida diariamente. Vamos orar? Baixe as cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua poderosa palavra. Tua palavra que nos instrui, Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos molda. Tua palavra que nos traz direção, Senhor. A Tua palavra que nos fortalece no dia a dia. Somos desafiados, somos tentados. E a Tua palavra que nos traz consolo e força para vencermos as nossas lutas, Senhor. Pai, perdão por todas as vezes que temos negligenciado a Tua palavra. Perdão por todas as vezes que nós escolhemos outra coisa e não gastamos tempo abrindo a Tua palavra. Porque quando abrimos a Tua palavra, Senhor, nós nos relacionamos contigo. Porque nós enxergamos a Tua direção, nós enxergamos os Teus princípios. Porque nós enxergamos e somos confrontados por as nossas falhas. É pela Tua palavra que somos levados a buscar uma vida de transformação, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é a luz que clareia os nossos caminhos. Porque a Tua palavra, ela é a espada que nos ajuda a guerrear diariamente nos nossos desafios. Porque a Tua palavra, Senhor, nos traz a Tua presença. E na Tua presença nós podemos nos fortalecer e viver tudo o que Tu tens preparado para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. E nos ajuda para que cada dia mais nós caminhemos alinhados com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé para louvar e engrandecer o